Olá, pessoal. Hoje, no mundo político, povos indígenas pedem socorro ao Supremo Tribunal Federal. Eles denunciam um genocídio em curso durante a pandemia e cobram medidas do governo Bolsonaro. A Covid já atingiu 9.500 deles e matou 380. Eu vou começar então com Ailton Krenak, ele é ambientalista histórico, líder indígena histórico e escritor, e vive no território Krenak, às margens do rio Uatu, ou Rio Doce, como nós chamamos. Ailton, é um prazer conhecer você, conversar com você, obrigada por atender a gente. Ailton, vamos começar sobre a petição, não é, que eu me referi na abertura, a petição dos povos indígenas do Brasil, que foi articulada com partidos de esquerda, são diversos partidos, que pede a contenção das invasões e barreiras sanitárias, não é, no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ainda não se posicionou. A ideia é deter o vírus, não é, mas também apontando que a grilagem e as invasões levam o vírus para os territórios. É mais uma batalha da mesma luta secular que vocês travam? Se nós considerarmos essa iniciativa agora de entrar com uma ação caracterizando as diferentes práticas do governo brasileiro, que configura o risco de genocídio, né? Nós podemos considerar que é uma ação pontual dentro de um ambiente já de longa duração, de ameaça, de desprezo pela vida e de desaparelhamento, inclusive, das agências públicas que antes funcionavam. Né? O ICMBio, por exemplo, funcionava. Os fiscais do IBAMA iam a campo, apreendiam máquinas, quebravam equipamento dos garimpeiros que estavam fazendo atividade ilegal dentro das terras indígenas, e esses fiscais, esses agentes foram desautorizados, em alguns casos sofrendo até agressão por parte das próprias polícias locais. Há cerca de 3 semanas atrás, a Polícia Militar do Estado de Rondônia negou-se a apoiar a uma ação de retirada de garimpeiros de dentro de um território indígena. Simplesmente negou-se. E os agentes públicos, né, que estavam, os servidores públicos, fiscais que estavam indo a campo, eles ficaram na situação de confrontar os garimpeiros sozinhos, sem o apoio da polícia. Quer dizer, o Estado ele desautorizou a proteção ambiental e desautorizou a fiscalização e a garantia daquilo que a Constituição assegura, que é o usufruto exclusivo desses territórios pelas comunidades indígenas que habitam cada uma dessas terras. Elas estão sendo invadidas e nós temos assistido com frequência agentes públicos incitando a invasão. O próprio presidente da República já fez isso publicamente, né? Declarando um desrespeito com a vida e com o ecossistema, com a floresta, com a Amazônia. O ministro do Meio Ambiente chegou a dizer que era oportuno aproveitar que todas as mídias estavam distraídas com a pandemia para deixar a porteira aberta e passar a boiada. São todas expressões de desrespeito com a vida que essa ação agora, que está sendo uma espécie assim de publicização de uma situação constante de violência, para chamar a atenção, mais talvez do que do governo brasileiro, de uma opinião pública internacional também. Você mencionou aí a reunião do dia 22 de abril, né? A famosa ou famigerada reunião de 22 de abril do Ministerial. Você acha que foi útil, então, essa divulgação? Foi importante a divulgação? E que eficácia isso pode ter em nível internacional, como você mencionou? Bom, ela já teve alguns reflexos, né? Um dos reflexos que mais pode afetar o interesse do governo é a decisão de um fundo internacional que agencia sistemas de investimento no mundo, que ameaçou retirar alguns bilhões de investimento no Brasil se o Estado brasileiro
permanecer nessa postura de violência, de desgoverno e de agressão à vida e ao meio ambiente. Acredito que vocês tiveram notícia disso. É um fundo internacional, não é só um país. Se a gente entender... É muito dinheiro, né? São trilhões, né? Eu já vi cifras que vão de 4,6 trilhões até 18 trilhões. Quer dizer, é um escândalo. Para a gente ter alguma referência e não ficar num vazio absoluto sobre essa notícia, ela é mais grave do que se a gente estivesse sofrendo uma censura internacional e um bloqueio econômico que nos impedisse de estar no livre comércio. Ele é um prejuízo enorme para o governo, ele é um prejuízo enorme para o Brasil como país. Qual que é se você for falar da situação, a quem afeta mais? Por exemplo, o agronegócio, não é? Que é tão importante para a economia do país, a retirada desse dinheiro, isso acaba por também atingir o agronegócio. Ele afeta qualquer atividade econômica interna no Brasil, mas principalmente ela tira o Brasil do fluxo financeiro global. O dinheiro que circula no mundo para de passar aqui, mesmo que ele não faça nenhuma, mesmo que ele não desenvolva nenhuma atividade continuada aqui, como agronegócio ou mineração ou qualquer outra coisa, mas esses investimentos param de passar aqui. Seria mais ou menos como uma parte do seu organismo parar de receber oxigênio ou sangue. Agora, é grave. Esse governo, ele assume, desde que assumiu no início de 2019, tem uma posição em relação a algumas estruturas do Estado, ou a estrutura do Estado que está aí a partir da Constituição de 88, uma postura de propor acabar com o que está aí para construir outra coisa, não é? Eles chamam há quem chame de desmantelamento do Estado, alguns falam em guerra cultural, que isso faz parte de uma guerra cultural. Olhando, você que teve uma participação determinante, inclusive, na Constituição na Constituinte de 88, olhando para esse tempo, olhando para o passado e para esse 1 ano e meio, como é que você classifica o governo, o peso que o governo teve nos problemas que os indígenas enfrentam no país e a despeito das expectativas de 88? Vivian, tem uma questão relacionada com a Constituinte, com a redemocratização da vida política brasileira, que se refere a 88, mas tem eventos mais recentes de desmanche do Estado. É como se houvesse uma decisão de conspirar contra a capacidade do povo brasileiro de se constituir como uma nação, de ter um Estado que funciona. É uma coisa terrível imaginar que dentro do nosso país a gente possa ter uma força política que se presta ao serviço de destruir as estruturas do Estado. Mesmo alguém que tem uma crítica ao Estado não teria o desejo de destruir o Estado, porque destruir o funcionamento do Estado é jogar a gente num caos, é jogar esse povo num caos, numa situação de caos total. Independente de você fazer julgamento de governos, qualquer governo precisa das estruturas do Estado para poder governar. Então, a impressão que tem é que essa gente está querendo destruir a governança interna do país. Não é só acabar com o Ministério do Meio Ambiente ou destruir o meio ambiente, é desequipar a nação brasileira dos instrumentos necessários para funcionar. Porque você vê essa gente dizendo que vai botar fogo no STF, que vai fechar o Congresso. Então, eu não sei o que vai sobrar depois disso. Talvez sobre depois disso um buraco imenso, em que o Brasil, como nação, não consegue se relacionar com o mundo,
e a gente vai fazer o quê? Nós vamos virar zumbi aqui dentro? Então, é uma tragédia. Eu não acredito que a gente tenha passado ao longo da história do Brasil, desde a República, do começo da República, por um período de negacionista tão absurdo, a ponto de negar-se a governar o país, né? A gente quer neutralizar a capacidade dos municípios governar, dos governos estaduais governar. Não é só uma pregação contra a liberdade e a democracia. É um exercício, de fato, cotidiano de desmontar o Estado brasileiro através de decretos, medidas provisórias e ações diretas, de ameaçar, de botar fogo. Então, não é uma guerra cultural. A gente não está vivendo uma experiência de revolução cultural, guerra cultural. Isso aí são termos antigos para tentar dar nome para uma experiência muito recente que só alguns autores muito dedicados a estudar o fenômeno do capitalismo no mundo chegaram à conclusão que nós estamos passando por uma transformação do próprio sistema capitalista, em que ele vai ter que destruir algumas estruturas que existiram para que ele possa dominar com novas ferramentas a vida dos povos, independente de qual país que você esteja. E, no caso, o Brasil parece que virou um laboratório para começar essa experiência de desestruturar a vida política interna e transformar todo mundo nessa gente confinada, né, no período agora da pandemia, mas que pode experimentar uma piora dessa realidade pós-pandemia. Como é que você vê as resistências a isso no país? Eu vejo muito tímidas, são muito tímidas. E não é muito bom a gente ficar dando exemplos, né? Mas São Paulo, por exemplo, que tem uma estrutura dentro na relação com os estados brasileiros, sempre teve uma estrutura muito fundamentada do ponto de vista jurídico. Estão lá os grandes constitucionalistas, estão lá, inclusive, alguns ex-presidentes, gente com muita experiência de manobra com o aparato do Estado. Eles ficaram mudos até outro dia. A semana passada, eles lançaram um manifesto pela democracia. O que eles estavam fazendo até agora? Dormindo? Entre os povos indígenas, qual o nível de articulação e de capacidade, enfim, de denunciar, de resistir a esse desmonte que vem ocorrendo na área do meio ambiente e em relação aos próprios territórios? Bom, com relação ao que a gente chama de meio ambiente, que são os próprios territórios de cada um desses povos, Yanomami, Tucano, Xavante, Guarani, Krenak, todos esses povos estão enfrentando com seus próprios corpos a pandemia e a invasão. Quer dizer, estão botando o corpo para defender. Tem uma parte da população brasileira que vive em outras regiões do país, que não são os povos indígenas, que também estão resistindo, estão se levantando, e é essa parte da população que tem ido à rua e que tem se exposto, inclusive, à violência policial. Porque quando as torcidas organizadas em São Paulo saíram na Avenida Paulista, eles foram enxotados pela polícia. Mas quando o pessoal que se enrola na bandeira do Brasil foi fazer gracinha na Avenida Paulista, ninguém incomodou eles. Alguns tiveram, inclusive, até segurança policial para poder fazer melhor a sua bandalheira. Então, nós estamos vivendo uma situação, de fato, em que o aparato do Estado, quando funciona, é contra a sociedade. Nós vimos um menino indígena de 15 anos, Roger Alegre, ele é um Guarani Kaiowá, né? Que fez um discurso no Conselho de Direitos Humanos da ONU, no encontro anual sobre direitos das crianças. Isso aconteceu ontem, né? E teve muita repercussão. Os povos indígenas têm algum tipo de organização no sentido de formar liderança, de estimular surgimento de lideranças? Não, essa perspectiva de formação de lideranças, ela não existe na mentalidade e nem na cultura dos povos indígenas. Nenhum povo indígena tem essa ideia pedagógica de preparar alguém para a liderança, porque seria um desrespeito com o sentido de que, desde criança,
o exemplo que você deu vale muito, as pessoas sabem quem são, têm uma educação dentro do seu povo que é para a vida. E qualquer dispositivo que ameaça a vida, ele é percebido por uma criança indígena, ele não precisa ser uma liderança. Uhum. Como é que foi a sua experiência, Ailton, de chegar àquela posição que você soa para o mundo dos brancos como uma figura que se destaca no meio do seu povo, e isso você fez, né? Você participou da Constituinte, você deu voz a seu povo ali naquele momento, e tem aquele momento histórico na tribuna. Mesmo não formando líderes, você assumiu um papel de relevância naquela luta. Como é que é olhar para trás, né? Quem é aquele rapaz? Você não tinha 15 anos, você já era você era um homem jovem, mas já era um homem adulto. Como é que é olhar para trás, se ver naquele papel e olhar para o que aconteceram nesses 32 anos, né? Eu vejo alguém tendo a atitude mais coerente com tudo isso que nós estamos falando, de que uma criança do nosso povo é capaz do mesmo gesto que eu. Não precisa formar uma pessoa para isso. Você é formado ao longo da sua vida, da experiência cidadã. Talvez seja o máximo de aproximação com a ideia de cidadania. Alguém que se levanta para dizer, não, assim não pode, porque o interesse comum está sendo ameaçado, a vida está sendo ameaçada. É um sentimento muito generoso que o ser humano deveria perseverar nele e não se preocupar com essa ideia de uma formação. Eu costumo dizer que quando alguém apresenta uma criança de 6, 8 anos para você, e ao invés de você reconhecer aquela pessoa plena, você perguntar para ele o que ele vai ser quando crescer, é uma típica violência que nós reproduzimos sistematicamente com as crianças. Perguntar a uma criança o que ela vai ser quando crescer é dizer que ela ainda não é. E nós somos. O nosso entendimento é que nós somos. Uma criança é, um jovem é e um adulto é. Foi há quase 40 anos atrás que eu estive numa situação em que eu tive que me pronunciar publicamente em nome de um coletivo. Eu não estava ali fazendo um discurso privado, eu não estava reivindicando um mandato e nem nenhum emprego. Eu estava dizendo o que o meu povo sentia, eu estava verbalizando isso. Tanto que até hoje, as gerações indígenas que sucederam aquela experiência pode tomar aquele exemplo como uma indicação de como a gente age, mas não é uma formação de liderança. Você acha que, lembrando daquele episódio terrível no norte, no Pará, com mães, enfim, indígenas dos Yanomamis que perderam bebês, perderam família, e esses corpos foram enterrados sequer sem que os pais soubessem, né? E você está falando... Eu conheço esse fato que aconteceu em Roraima, com o povo Yanomami, e eu acho que ele ganhou muita visibilidade pelo fato de que as mães ficaram separadas dos seus bebês. E ainda por cima, elas não entendiam o que estava acontecendo, porque elas não falam português, né? Elas vivem na floresta, numa área isolada, elas não vivem numa área urbana, e foram levadas para atendimento médico, e no atendimento médico elas contraíram também a Covid e as suas crianças morreram. E as crianças, simplesmente, como qualquer corpo que morreu de Covid, foi enterrado, porque o corpo que sai de um óbito de Covid, ele não pode ser devolvido para a família. Em geral, todo mundo entende isso, é uma dor terrível, nosso sentimento de solidariedade com quem teve esse desfecho infeliz de não poder sequer enterrar seu pai, sua mãe, mas milhares de brasileiros não enterraram nem pai, nem mãe, nem filho. Essas duas mulheres Yanomami, foi ressaltada a situação delas
porque elas não entendiam o que estava acontecendo. Pois é, Ninguém havia explicou ali um para elas o que choque estava cultural. acontecendo. Uhum. É um choque cultural, Sim, uma pois é. E aí, violência, né? onde eu estou querendo chegar é o seguinte: é um choque cultural é, que nós podemos dizer que ele politicamente, em que medida esse choque cultural é alimentado ao longo da nossa história, né? Da nossa história comum, né? De Para desrespeito. os indígenas, ele é alimentado, porque causa a explicação, né? Eu queria até que você entrasse um pouquinho nisso, a explicação é uma explicação que passa ao largo dessa percepção. As pessoas não entendem por que aquelas mulheres ficaram tão chocadas e tão, né? Não conseguiam aceitar o enterro dos filhos, né? Isso tem a ver com política, com a prática da política no Brasil em relação ao indígena? Essa aqui é a Vivian, questão. Vivian, agora quando você descreveu esse fato, sabe o que eu fiquei pensando? Há 100 anos atrás, 150 anos atrás, imagina uma mãe que desembarcou de um navio, que trouxe corpos para ser escravizados no Brasil, é levada para uma senzala em qualquer região nossa, seja na região canavieira, seja na região mineradora cá para dentro. Diamantina, por exemplo. E o bebê dela morre lá na senzala. Ela está no serviço escravo. Os patrões pegam aquela criança, aquele corpo, e desaparece com ele. Ela tem com quem reclamar? Nessa longa história de desprezo pela vida que a gente vive desde a colônia, escravizando os negros, escravizando os índios e escravizando brancos quando dá também. Então, assim, a gradação do escândalo é o tanto que você pode denunciar a violência que você está sofrendo. Porque se você não tiver como denunciar a violência que você está sofrendo, ela é naturalizada pela política, isso que você chamou de a política da vida brasileira. Essa política da vida brasileira naturaliza a separação dos filhos, das mães, dos bebês, das mães. Historicamente, é um desrespeito muito grande com a mulher e, obviamente, com a criança, que redunda num desrespeito com a vida, que deixaria a gente com a clara observação de que a vida não vale nada. Nós estamos chegando aos 60 mil óbitos, não é isso? Passamos dele. Infelizmente, passamos dessa marca. Que tristeza. É. Então, de novo, parece que a vida não vale nada. A iniciativa indígena de denunciar em fóruns internacionais, de falar na ONU, de falar na Organização Internacional do Comércio, até lá na OMC a gente já denunciou o agronegócio e a atividade desregulada da mineração no Brasil. E o governo brasileiro, ou o Estado brasileiro, porque é importante a gente separar uma coisa da outra. Enquanto nós conversamos, eu falei Estado brasileiro, falei governo brasileiro e falei também nação. As pessoas precisavam entender a diferença que existe entre cada um desses, digamos, dessas entidades. O Estado brasileiro não é a nação brasileira. O Estado brasileiro é o aparato que o povo brasileiro organiza para que a gente seja governado, para que a gente possa ter governança. A nação brasileira seríamos nós todos. E a gente deveria todos ter acesso ao direito, ao respeito, à dignidade da vida. Ninguém pode invadir uma casa, tacar fogo, sair destruindo tudo, seja floresta, seja na cidade. E agora nós estamos experimentando o Estado brasileiro funcionar como um agente predador da vida no nosso país, desmerecendo o sentido de nação. E a insurgência do povo brasileiro contra essa violência está muito tímida. Você vive num território Krenak, né, como eu me referia no início da conversa, à beira do Rio Doce, né? Eu assisti um documentário muito bonito para conversar com você, que mostra imagens muito impressionantes do Atu, né? O rio
terrivelmente assoreado e destruído após, 5 anos depois, na verdade esse documentário é de 3 anos depois do desastre provocado pela Samarco. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que é a situação do seu povo aí, o que vocês estão vivendo e o que, falando de Estado brasileiro, não só dos governos, mas do Estado brasileiro, o que o Estado brasileiro fez nesses 5 anos e qual que é a situação aí? Bem, nós estamos aqui na terra indígena Krenak vivendo uma quarentena coletiva. Tem 130 famílias, né, que vivem aqui dentro dessa terra, desse território, e cuidam desse lugar que já está muito flagelado por desastres ecológicos e crimes ambientais de diferentes qualidades. Nós vivemos aqui sob o impacto da lama da mineração e passando a quarentena cheia de restrições, inclusive de uso do nosso próprio território, porque está sofrendo uma intervenção agora, que é o de tentar, com ações emergenciais, atender essas famílias por uma decisão do Ministério Público. Uma ação do Ministério Público obrigou a Vale, a BHP e a Renova a criar um conjunto de ações que eles chamam de Termo de Ajuste de Conduta, é um TAC. Lá dentro são elaboradas algumas ações que obrigam, por exemplo, que eles mandem caminhão-pipa trazer água aqui para dentro, porque nós estamos sem a água do rio. E que mandem entregar cestas básicas aqui, porque essas pessoas ficaram sem a condição de produzir seu alimento, porque o rio está inutilizado. Até hoje o rio está inutilizado. Se você for à beira do rio, você não pode beber aquela água e nem entrar naquela água. E se você olhar, você vai ver que lá não tem nem aqueles girinos, aqueles pequenos organismos que vivem num pântano, numa água meio estagnada. Nem isso aparece ali. Então, significa que, temporariamente, o Rio Doce está inutilizado para a vida doméstica, digamos assim. Ele não tem peixe, né? E ele não tem água. Água de verdade não, tem um outro líquido correndo ali na bacia do Rio Doce. Então, o Estado brasileiro, usando precariamente os recursos que podiam ser previstos para socorrer essas famílias da beira do Rio Doce, tem deixado isso entre as empresas e o Ministério Público. E o Ministério Público tem sido muito sabotado e muito desvalorizado nesses últimos 2 governos, o Temer e esse agora. Eles não querem levar a sério o papel do Ministério Público. E o Ministério Público fica numa batalha desigual com corporações estrangeiras, muito ricas, que podem protelar o quanto quiserem as ações. E agora mesmo nós estamos diante de uma ameaça de que a Vale vai se utilizar da Renova para não cumprir os acordos que foram feitos e obrigar os ribeirinhos, comunidades indígenas e quilombolas a judicializar, a entrar com ação. É mais ou menos como você tem um inimigo desproporcional que vira para você e fala assim, pode botar na justiça. E fica protelando por anos e anos a solução. A gente sabe que já teve gente que ficou décadas esperando para receber uma indenização, um dano, qualquer coisa. Parece que o que a Renova e a Vale e a Samarco estão considerando é que chega de dar assistência para esses ribeirinhos, indígenas e quilombola e deixem eles entrar na justiça. Eles estão com certeza de que a justiça não vai fazer nada. Eles estão contando também com a distração, não é? Estão igual o ministro do Meio Ambiente, deixa passar a boiada. Exato. Então parece que tem uma cultura, para além da política, né, a política brasileira, tem uma cultura também que permeia a vida das empresas, que é a de aproveitar-se da fraqueza da população para abusar das pessoas. Brumadinho, Mariana. Ailton, só para a gente encerrar, eu não li o livro ainda, mas eu li uma resenha sobre o Amanhã Não Está à Venda.
E o título é muito bom. Imagino que as reflexões que você oferece lá, pelo que eu li, também. Eu queria só encerrar com essa frase. Você está mencionando aí a ideia da volta da normalidade, você está criticando essa ideia da volta da normalidade. Só para a gente encerrar, por que o amanhã não está havendo? Em primeiro lugar, porque nenhum de nós dois, ninguém que nos ouve, pode ter certeza que vai estar vivo amanhã cedo. Isso aí é uma constatação assim íntima. Eu não tenho nenhuma certeza se eu vou estar vivo amanhã cedo. Eu estou muito feliz de estar vivo hoje. Eu sinto que é uma gratidão enorme por estar vivo. Ter acordado de manhã, ter visto que tinha mais um dia bonito para a gente compartilhar, para a gente viver. Agora, amanhã, a gente tem uma esperança de que amanhã possa ser também mais um dia para a gente viver. Mas vender o dia de amanhã, negociar o dia de amanhã como é feito comumente, eu acho que é desonesto. Nós vivemos cada dia. E nessa conversa que resultou no título O Amanhã Não Está à Venda, eu estava exatamente dizendo que essa situação de suspensão que nós estamos vivendo com a pandemia talvez fosse um alerta para a gente viver cada dia da melhor maneira possível. Mudar as perspectivas. Ailton, foi um prazer falar com você. Foi uma honra para o mundo político, para a equipe e para a TV Assembleia ouvi-lo. Muito obrigada. Foi um prazer. Para mim também, Vivian. Muito obrigado. Um abraço para quem puder nos ouvir, né? Um abraço.